Record. Pronto. A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve-se seduzir e agradar o consumidor. Para seduzir e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo ou fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, mas devolver-lhe com nova aparência o que ele já sabe, já viu ou já fez. A média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara mais nova. Dessa maneira, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter o verdadeiro significado cultural tornam-se o contrário da cultura e de sua democratização, pois se dirigem a um público transformado em massa inculta, atenção agora, em massa inculta, ou seja, sem conhecimento, infantil, né, não aceita o que é, se tiver alguma informação contrária ou nova, né? Desinformada, porque só vai ter acesso sempre à mesma informação, certo? E, sobretudo, deixa eu voltar aqui. Volta. Vamos lá? Desinformada e passiva. Passiva porque ela vai só funcionar como um receptáculo, um potinho de informação que recebe a informação, que recebe a ideia, né? E não vai ter nenhum tipo de crítica sobre ela. Não vai, portanto, ter nenhum tipo de reflexão sobre ela, de criticar. Oi, Bia, tudo bem? Beleza, querida? Tudo certo? Guarda chegando aí, tá? Pessoal, então isso, né? A massa transformada em, né, uma massa inculta, infantil, desinformada e passiva. Só recebe a informação, ó. Não penso, não existo, só assisto. Aí aqui a reprodução dos rótulos de Coca-Cola, né? Coca sempre com o mesmo gosto, mas sempre colocando novas publicações, novas mensagens, novas campanhas, novas fórmulas, né? De entrar na cabeça do consumidor. Beleza, pessoal? Então aqui dois exemplos, tanto aqui na questão da mercadoria como produto, bebida, e aqui a questão da informação também como produto, como a venda da informação. Beleza? Tranquilos? Ai, professor, então você quer dizer que é uma coisa de partido, porque a Globo é de direita? Não, porque pensa o seguinte, ó, olha aqui. Estratégia sobre cooptação industrial. Pessoal, a indústria cultural não tem partido. Ela quer que se lasque se você é de direita ou de esquerda, que você é um alien, não tá nem aí, certo? Pense no seguinte, ó, né? Quem aqui nunca viu alguém utilizando essa camisa na rua ou em algum lugar, né? Então pensem lá, o Ernesto Che Guevara, que é um símbolo, tá, revolucionário e símbolo do anticapitalismo, né? Um cara que fez a revolução em Cuba, lutou contra a globalização, contra o imperialismo estadunidense, né? Queria então democratizar o acesso à educação, à saúde, né? À segurança, à comida, né? À alimentação das pessoas em Cuba. Só que, por outro lado, o que ele fez, pessoal? Ele utilizou as armas para isso e as controvérsias mostram, pessoal, que na verdade ele perseguiu gays, por exemplo. Ele matou e perseguiu inúmeras pessoas que não concordavam com a maneira como ele agia. Né? Então, se por um lado, para alguém, dependendo para quem você perguntar, pode falar, Che Guevara foi um herói. Se perguntar para outra pessoa, o Che Guevara, né, de um outro ponto de vista da história, ele foi um vilão. Tá? Só que a indústria cultural não tá nem aí para isso. Ela vai captar quem acha que ele foi um herói, vai focar toda a sua atenção, né, em quem acha que ele foi um herói, vai produzir as camisetas e soltar para as pessoas consumirem. Então não tem partido, né? A indústria, claro, dentro da indústria cultural você tem as ideologias que são jogadas para as pessoas consumirem, né? E geralmente sem reflexão nenhuma, né? Aqui, ó, só a imagem aqui dele, né? Inúmeras camisetas que são vendidas aqui com a sua imagem, beleza? Então, atenção para isso, tá? Muito bem. A ilusão da diversidade, né? Quem lembra dessa propaganda aqui do Novo Uno 2011, ó, né? Não tem nem chance de vocês não souberem dessa propaganda. Quando saiu aqui o Uno colorido bonitinho, né? Como se cada um representasse uma personalidade, uma individualidade, e de acordo com o seu estilo de vida, né? Com o jeito que você é, você adquiriria um Uno da sua cor. Né? Ou seja, se alguém, sei lá, gostasse da cor roxa ou tivesse a personalidade que fosse voltada para a cor marrom, por exemplo, não compra o carro. Então dá a entender que existe uma diversidade, mas é limitada, né? Ó, no anúncio publicitário da TV dizia-se que agora existe um carro para cada individualidade. Conclui-se que existem apenas 5 individualidades, né? Então é isso, pessoal. Cria-se a ilusão da diversidade, mas sempre, pessoal, o que está no fundo é o mesmo produto, é a mesma essência, é o mesmo material. Beleza, gente? Tá? Só muda a forma de passar, tá?
Aqui temos o Kurt Cobain, pessoal, que era um ícone, criticou entre os anos 70 e 80, né, justamente esse pós, né, Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, ele criticou essa sociedade do consumo, né, em que você consumia sem parar, sem pensar nem no que você está comprando, em que você julgava a pessoa pelo que ela, né, pelo que ela consumia, pela capacidade de consumir. Então, ele criticava arduamente essa sociedade que simplesmente adquiria e comprava as coisas, mas não pensava, por exemplo, né, num bem real para as outras pessoas, não pensava, por exemplo, né, se o que ela estava comprando realmente era necessário que fosse comprado, né? Então ele vai criticar nas suas letras, no seu modo de vestir, essa sociedade do consumo aqui da indústria cultural. Só que a indústria cultural, ela é tão abrangente, pessoal, né? Ela é tão poderosa, perdão, engasguei aqui. Ela é tão poderosa, pessoal, que ela vai cooptar aqui essa imagem, né? Ela vai cooptar essa ideia da crítica do consumo, do estilo, né? De tô nem aí para o que os outros estão usando, né? Eu vou ter o meu próprio estilo, certo? Não vou agir segundo a maioria. E aí ela vai transformar até isso em produto, ó. Então, por exemplo, se o objeto é marginal e consegue se destacar, como foi o caso do Kurt, pessoal, será assimilado pela indústria cultural. Né, o grunge voltou, e tem a Miley Cyrus utilizando aqui as roupas no estilo grunge. Um outro modelo, que eu não sei quem que é esse cara. Mas é um exemplo, pessoal, porque um dos dois, se você se destaca no meio no meio, no meio dessa sociedade da indústria cultural, né? Ó, há dois caminhos para o marginal e o diferente. Ou é erradicado, né? Ou é extinto, certo? Ou é digerido, é absorvido, né? E transformado em produto de volta aí para o consumidor, né? Então aquele com as roupas rasgadas, a botina grunge, o cara com a botina grunge, a calça rasgada, né? Então até isso é transformado depois em produto, né? Transforma até essa crítica que o Kurt fez é transformado em um estilo para se vender. Sacaram aqui? Beleza? Gente, aguarda um minuto que eu preciso tomar água aqui, tá? A garganta tá seca. Dúvida, gente, aqui? Ver se tem algum abençoado tentando entrar. Não? Tudo bem. Vamos lá. Enem 2017. Ô, glória. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia. Olha só. Ela assumiu a herança civilizatória, né? Vai formar cidadãos e o quê? Dentro da democracia. Todos são iguais, né? Todos têm os mesmos direitos e acesso. Mas a democracia é de pioneiros e empresários, né, que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Calma que eu já vou explicar. Todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo que desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Ou seja, a indústria cultural não está ligando, o empresariado não está ligando, pessoal, se você é um bandista, espírita, católico, né? O que você é? Você acredita, sei lá, em deuses egípcios? Não, né? Então eles estão um pouco se lascando, você é ateu, estão um pouco se lascando para isso. Né? A questão aqui não é a questão histórica, né? Nem a posição das inúmeras religiões, né? Perante o mundo. A questão aqui é outra, tá? Tá na sua ideologia. E a sua ideologia, pessoal, vai refletir sempre, tá? A sua capacidade de adquirir, de comprar produtos. Então, reflete sempre a coerção econômica. Que coerção? É limitar, né? É restringir. Ou seja, pessoal, pense o seguinte, ó, revela-se em todos os setores como liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, pense o seguinte, a questão aqui, então, pessoal, do empresariado vai ser essa. Ele vai lançar, por exemplo, uma marca de tênis. Todo mundo quer comprar aquela marca de tênis, mas é muito caro. Então, porque né, dependendo da condição financeira da pessoa, né? Olha aqui, na sua coerção econômica, né? Então, a capacidade de comprar, ela não vai conseguir comprar esse tênis. O que vão surgir, então? Modelos alternativos muito parecidos, né? Muito parecidos com esse modelo que está todo mundo usando, mas que são mais baratos. Ou até mesmo pirateados, né, pessoal? Eu já vi vários modelos, né, em que você vê que é uma réplica, uma cópia, mas que vende pra caramba, porque a pessoa ela quer pertencer. Portanto, ali, né, a moda, ela quer estar utilizando o que todos estão utilizando, certo? Então, é sempre a liberdade de escolher, mas na verdade o que? Sempre a mesma coisa, porque é o mesmo modelo de tênis, é a mesma ideia, né? Só dá a impressão de que a pessoa é livre, porque ela pode escolher, mas na verdade é a mesma coisa. É aquela frase do Henry Ford, quem lembra, né? Não sei se tiveram lembram disso, cubinhos, Revolução, artistas estão vendo, né?
terceira revolução industrial, não sei. O Henry Ford, segunda revolução industrial, perdão. Em que ele fala, o povo pode até escolher o seu carro, né? Ele pode até escolher a cor do seu carro, desde que seja preto. Ou seja, você pode escolher dentro do que a indústria colocar para você escolher. E essa questão de você poder escolher o que ela põe para você, ela faz parecer que você é livre. A ideia é que você pareça que você é livre dentro das possibilidades que ela coloca para você escolher, né? Para dar a impressão de que você, portanto, a ilusão de que você tem liberdade. Certinho, gente? Tranquilos? Dito isso, gente, a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto que nós lemos, pessoal, Eu não vou responder. Falem para mim aí. Sem medo de ser feliz, hein? Nem que seja no chat. Giovana, muito bem, Gi. Acertou. Ilusão da contemporaneidade. Ilusão, né, de que você é livre para escolher, mas é sempre a mesma coisa. Contemporaneidade, vamos lá. Você não sabe o que é contemporaneidade? Eu anoto aqui. Se você não sabe, anote também. A atualidade. Então, por exemplo, aqui, vocês são contemporâneos uns dos outros. Vocês são atuais uns dos outros. Vocês estão, né, convivendo no mesmo, não me fala no mesmo espaço, né? Antes era no mesmo espaço, né? Agora no mesmo tempo, né? Só que por meios digitais. Então, se eu falar assim, ó, o Maquiavel, ele era contemporâneo do Cristóvão Colombo, lá na Itália. Sim, tá certo, eles estudaram juntos na Itália, né? Eles eram contemporâneos uns dos outros. Quem quer falar alguma coisa aí? O Gustavo ou o Rafael? Não sei. Não, eu ia falar O isso que você Gustavo. falou, só que você já falou, então tá ok. Beleza, então tá ok. Muito bem, gente. Não vou passar a charge do Charlie Brown para vocês aqui. Vamos direto para a questão, que é o que importa. Como que aparecem, então, essas questões aí nos vestibulares ou no Enem? Vamos lá. IBFC 2016. Os meios de comunicação de massa são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural, que leva a pensar, a ver, a refletir. As imagens publicitárias, televisivas e outras em seu acúmulo acrítico nos impedem de imaginar. Esta afirmação está em sintonia com os pensamentos ligados a Watchman, escola Watchman, como assim? Escola canadense, escola de Chicago. Eu falo então. Escola de Frankfurt. Obrigado. A Giovana deve estar digitando no Google, né, Giovana? Muito bem, Gi, acertou. Escola de Frankfurt. Gente, pensou em indústria cultural. Pensou em crítica dos meios de Ela é uma comunicação. bala. Ela é demais, essa menina. Pessoal, pensou em crítica aqui? Muito bem, Gi. Pensou em crítica aqui, ó. E na comunicação de massa. Fala que não leva a refletir. A refletir é ótimo, que não leva a refletir. Que é acrítico, pessoal. Então, das imagens, tá? Das publicidades, pessoal. Já pensa automaticamente em escola de Frankfurt, tá? Critica, portanto, aí a industrialização da cultura, belezinha, gente? Então, a escola de Frankfurt já pensa automaticamente em indústria cultural, escola de Frankfurt, tá? Beleza? Querida Well, leia o texto a seguir. A utilização da internet ampliou ou fragmentou simultaneamente os nexos, né? Ampliou e fragmentou, dividiu ao mesmo tempo os nexos da comunicação, o sentido, o objetivo da comunicação. Isto impacta no modo como o diálogo é construído entre os indivíduos numa sociedade democrática, como as pessoas se comunicam, né? Comentário de Instagram, comentário de Facebook, página, né? Inbox, e-mail, tudo, né? A partir dos conhecimentos sobre a ação comunicativa de Habermas, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá, gente. Número 1. A manipulação das opiniões impede o consenso ao usar os interlocutores como meios e desconsiderar o ser humano como fim em si mesmo. Tá, aqui vocês vão ter que saber o que é considerar um ser humano um fim em si mesmo. Considerar ele como um indivíduo, como uma pessoa que vai ter a sua própria opinião, né? Como uma pessoa que tem os seus objetivos, certo? Ou seja, a indústria, né? Ela vai manipular, pessoal, as opiniões das pessoas, então ela não vai considerar o indivíduo como um indivíduo real. Ela vai usar ele como um meio, né? Para atingir
os seus objetivos, né? Para difundir uma ideia. Exemplo, vamos lá. Ontem estava vendo no celular, tinha uma senhora pé da vida porque fecharam um bingo lá na Avenida Rio Branco. É o pessoal filmando, a Guarda Municipal fechando o bingo. Ela, não, era o nosso único meio de convivência, de se entreter, de passar o tempo, Tava nosso lá. passatempo, nosso hobby. Bonito, né? E aí, o que Mano, o clube da acontece? terceira idade, Aí né? ela pega e fala Tô assim, zoando, tava lá. Velho. isso aí de vírus é coisa de política, nem é verdade, né? Então vejam só, provavelmente Concordo. ela deve verificar ali notícias, né, informações, principalmente do WhatsApp, ou para os mais humildes, o Zap, né? Então pense o seguinte, né? Então as notícias de Zap que falam que o vírus é uma criação da China, que é tudo mentira, que é para manipular a informação, né? A Tudo gente, culpa do Não é Bolsonaro. lógico, mano. isso, Teorias da conspiração, mano. a gente tem indústrias de petróleo falindo, né, por uma mera invenção. É óbvio, né, muito mais legal, muito mais interessante fazer isso, né, o colapso da bolsa de valores, mas é tudo uma grande mentira, né? Então vejam só, o que vai acontecer? Ela vai se alimentar no Facebook, no WhatsApp de notícias que já confirmam o que ela acha, que já estão focadas nos seus interesses particulares, ou seja, o interesse dela, ela quer sair para jogar o seu bingo e acha que tudo é uma mentira, que é política, né? Que o vírus não é de verdade, certo? Tá? Então vejam só, a validade do que é decidido consensualmente, pessoal, vai se basear na negociação entre os interlocutores. Calma aí, ficou difícil? Não, gente, interlocutores são os jornais, são as redes e é a própria senhorinha que vai veicular a notícia de que a notícia não é verdade, né? De que o vírus não é verdade, né? Reciprocamente, ou seja, ela vai ler o que ela já acha que é verdade e o meio que ela tá recebendo informação, a página, né, a notícia, o jornal, que é exatamente que ela pense isso e que ela propague essa notícia porque o jornal tem o interesse de que ela pense assim, certo? Então, ela é utilizada como um meio, ela é interlocutora e ela também é um meio, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para que os grupos atinjam os seus interesses, né? Então, a número 1 está correta, a número 2 também está correta. A gente já anula essa aqui e não anula essa aqui. Vamos para 3. Como regra do discurso que busca o entendimento, devem-se excluir os interlocutores, que de algum modo são afetados pela norma em questão. Gente, se eu excluir aqui a senhorinha, quem que vai passar de boca a boca essa ideia de que o vírus é coisa de política, que não é verdade, que é mentira? Quem que vai passar? Precisa do material humano, né? Precisa do meio, precisa do ser humano para poder acreditar, absorver a ideia e transmitir. Ou seja, se eu excluir o interlocutor, né, se eu excluir o ser humano e também excluir as páginas, ninguém vai ser afetado por nada. Então não pode ser a 3, porque fala aqui, ó, deve-se excluir os interlocutores que de algum modo são afetados pela norma em questão. Como assim de algum modo? Eles são totalmente afetados, né? Se eu os excluir, não vai ter quem afetar. É a mesma coisa que eu falar que eu vou tacar pedra na cabeça de alguém sem tacar pedra. Perdão, é a mesma coisa que eu falar que uma pessoa vai ser atingida por uma pedra se ninguém tacar pedra. Né? Se eu excluir a pedra, excluir a pessoa. Não tem o que fazer. Uma frase aqui anula a outra. Então, não pode ser essa, tá? Então, alternativa nossa, alternativa A. Beleza? Tranquilos? Entenderam aqui, pessoal? Tá? Então, é a divulgação então, de notícias focalizada para públicos que já têm uma ideia, já têm interesses particulares que vão ser confirmados, né? E que vão se relacionar reciprocamente. Então, a pessoa geralmente vai ver notícia de coisas que ela já acredita que sejam verdade. Ela não vai buscar um outro jornal que possa falar o contrário. Ela não vai buscar uma página que critique a visão dela. Ela não vai fazer isso, porque não é isso que ela quer. Sacaram? Beleza aqui? Deu para entender, gente? Tranquilos? Vou seguir para o próximo, hein? 1, 2. Opa, foi de boa, Maravilha. mano. Claro, alto e claro. Maravilha. Quem tá falando aqui? Tudo certo. Deu tudo certo. Maravilha. O conceito, pessoal, refuta. Refuta é o quê? Ele critica, né? Ele nega a ideia, né? É um conceito, então, que nega a ideia de uma pretensa neutralidade, falar que os meios de comunicação são neutros, né? De comunicação de massa, e vem reforçar a ideia de que a cultura é algo fabricado. Opa, cultura é algo fabricado. Onde a sociologia americana via o consumidor como sujeito do processo, a escola de Frankfurt o vê como objeto das grandes empresas. Os indivíduos seriam manipulados para se conformar ao papel de consumidores no mercado de bens materiais, certo?
bens materiais não, bens culturais. Viajei. Vamos lá. O conceito a que se refere o excerto acima é... Tempo na tela. Será que é a Giovana falando de novo? Muito Indústria bem. cultural. Indústria cultural. Maravilha, gente. Parabéns, Rafael. Parabéns, Giovana. Ah, a Certo? Giovana é uma bala. Gente, indústria cultural. Maravilha. Pensou em industrialização da cultura, em transformar a cultura em produto? É indústria cultural. Unespar. Leia o fragmento abaixo da canção Bienal de Zé Cabaleiro. Desmaterializando a obra de arte do fim do milênio, faça um quadro com moléculas de hidrogênio. Já está misturando aqui obra de arte, ó, quadro com moléculas de hidrogênio, né? Arte com química. Fios de pentelho de um velho armênio, né? Questão aqui, o Armênia, né? Questão geográfica, pentelho, biologia. Cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. Meu conceito parece, à primeira vista, um barrococó figurativo neo-expressionista, com pitadas de arte nouveau, pós-surrealista, calcado na revalorização da natureza morta. Ou seja, ele está falando um monte de estilos diferentes aqui, tentando definir um estilo só. Né? Muito bem. A letra sugere uma série de questões que se pode levantar sobre a criação artística e sobre o processo de elaboração de uma obra de arte. Pessoal, quando for assim, vocês grifem do que está falando o texto. A letra sugere o quê? Uma série de questões sobre a criação artística, arte, né? E o processo de elaboração da arte. Beleza, parou, ponto. É o creme da nossa questão, né? É o néctar, maravilha. Além disso, indica de forma bem-humorada a dificuldade que encontramos hoje para emitir uma opinião, julgar ou mesmo fazer uma crítica das obras de arte das últimas décadas. Segundo Adorno e Horkheimer, esse fenômeno poderia ser entendido a partir dos processos agora de industrialização da cultura. Então você vai grifar as ideias dos autores que o enunciado traz. Qual a ideia? De industrialização da cultura. Dito isso, já sabe então que está falando, tá? De obras de arte, da criação do processo da arte, e está falando junto a isso de industrializar a cultura, transformar a cultura em um produto. Que tem como um dos pontos fundamentais vai. Vou tomar uma água enquanto isso aqui, ó. Vamos ver como é que vocês estão bom. Essa é fácil, hein, gente? Lá vai, vamos ver. Gente, é só a Giovana que tá na aula? Não tem mais ninguém na aula. Todo mundo aqui tá morto. Tem eu também, né? Mas vai fazer o quê? A alma Giovana saiu é mais do rápido que eu, né? A alma saiu do corpo. Gente, letra E. A transformação da obra de arte em mercadoria. Pessoal, do que tá falando aqui, povo? Eu grifei com vocês. Vocês estão aí, ô terceiro ano? Vamos lá, ó. Kamikaze no Facebook. Ó, gente, criação artística, obra de arte, industrialização da cultura, né? Transformação de obra de arte em mercadoria, gente. O que a indústria faz? Ela produz mercadoria, meu Deus do céu, né? E a obra de arte é exatamente o que eles estão falando aqui, certo? Então, a transformação da obra de arte em produto, em mercadoria. Beleza? Tranquilos? Letra E é a nossa resposta. Paladino. Oi, Luana. Outra Se pessoa eu não falou comigo. responder... Maravilha. eu tô desde o começo da sua aula. É que se eu não responder é porque eu tô cuidando da minha irmã. Entendi, beleza. Bonito isso, né? Fique tranquilo. Não esquente. A única vez que outra pessoa responde, ela responde que não vai responder. Olha que coisa bela. Bacana, né? Muito bem. Gente, Enem prisional. Vamos lá, ó, 2015. Falava-se antes de autonomia da produção. Significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava manipular a opinião pela via da publicidade. O que a empresa fazia? Manipulava a opinião pela publicidade. Grifou. Nesse caso, o fato gerador de consumo seria a produção. O fato gerador de consumo seria a produção. Tipo o Ninho. O fato gerador de consumo seria a produção. O que faz a pessoa consumir não é a sua necessidade, né? Que ela traz consigo. É a produção. E após a produção é que nós temos o quê? A pessoa querendo comprar. Nós temos a necessidade. Nisso eu já falei a resposta, que droga, né? Mas atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede. Gente, vocês estão no terceiro ano, vocês têm que entender que precede é antes. Antes, pré. Exatamente, né? Precede a produção dos bens e serviços. Dito isso, pessoal, o tipo de relação entre produção
e consumo discutido pressupõe a... Criação de novas necessidades. Muito bem, Rafael e Giovana novamente. Obrigado, gente. Ah, eu tô Perfeito. falando, Giovana, aposenta, vai. Vamos lá, você vai lá que estão falando aqui de novo. Letra C, a Ju falou também. Parabéns, Ju. Muito bem, maravilha. Será que dá tempo de fazer mais uma? Essa aqui tá grande, vai ter que ler com calma. É o pôster da UEL, nossa querida UEL. Não vai dar tempo de fazer. Vamos fazer uma mais curta. Aqui. Letra C. 10 minutos. Letra C, muito bem. Utiliza tecnologia de ponta, destina-se a um grande público anônimo e impessoal e é distribuída através Cultura do de mercado massa. e depende de patrocinadores. Cultura? De massa. Perfeito. Olha como vocês Nossa. estão bem, meus queridos. Maravilha, gente. Maravilhindos. Pessoal, aula que vem, se vocês quiserem, a gente pode resolver mais questões, né? Pode E aí vir, Enem. a gente dá início a um novo tema. Se vocês quiserem, a gente pode começar direto com um novo tema, vocês que sabem. Porque, ó, eu separei um monte de questão aqui ainda, né? Só que não deu tempo. Beleza? Tem uma aqui da UEL também que é legal de fazer, né? Beleza, gente? Tranquilos? Pessoal, deixa eu ver, espero que eu tenha gravado, eu gravei. Tá. Gente, então a gente se vê na sexta-feira. Vou passar outra atividade para vocês de trabalho. Eu só preciso lembrar com a Marina qual que era a divisão das notas, porque já virou um balaio de gato, né? Não vai ter prova, não sei como é que vai ser, tá? Mas eu passo para vocês aí durante a semana, tá? Então provavelmente eu passe no Delta, tá bom? Belezinha? Maravilhosos? Gente, então se cuidem, boa semana para vocês, estudem, bebam bastante água, não saiam de casa, qualquer coisa me dê um toque nas redes sociais se tiverem alguma dúvida com relação a alguma questão, algum tema, beleza? Pessoal, então é isso. Beijo de luz, meus queridos. E boa semana. Grande abraço a todos vocês, beleza? Tchau. Falou, grande homem. Falou, meu jovem Rafael, Bia, Caleb, Eduarda, Enzo, Gustavo, outro Gustavo, Júlia, Juliana, Laura, Letícia, Luana, Maria e Yolanda. Adeus, gente.